Boa noite! Vamos nos acomodando. Boa noite. Vamos entrando, nos acomodando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Iris, Roberto. Vamos nos sentando, nos acomodando. Hoje eu vou falar com vocês sobre a chave da oportunidade. Vou desligar aqui. Nós vamos falar hoje sobre a chave da oportunidade, que é importantíssima. A gente não pode deixar nenhuma oportunidade na vida passar, né? Independente se é na vida profissional, se é na vida pessoal, se é com os filhos, se é com os pais, se é com os amigos. As oportunidades aparecem quando a gente menos espera, e se a gente não estiver atento, não estiver prestando atenção, a gente deixa passar talvez a oportunidade da nossa vida, de mudar de vida até, né? Então, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, e eu achei muito importante ser nossa primeira aula, né? Essa é a primeira aula de um workshop de 3 dias, então aproveitem, deliciem-se com essas informações, tem muita coisa para vocês ouvirem e saberem, né, desse mundo da organização. E se você está aqui me assistindo, eu sei que você gosta de organização, está pensando em fazer essa transição de carreira, tem essa sensação, né, tem esse desejo de se sentir reconhecida, de trabalhar com o que gosta, de ouvir os feedbacks, né, um reconhecimento no momento que a gente faz a entrega de projeto. E você está atrás, né, veio aqui saber sobre essa carreira, se é uma carreira promissora, se é uma carreira de sucesso, se é lucrativo, o que tem de bom de tudo isso, né, dentro de tudo isso. E nesse workshop de 3 dias eu vou mostrar para vocês tudo isso e um pouquinho mais, até para vocês entenderem o quanto é bom trabalhar nesse mundo de organização, quais as oportunidades que tem dentro dessa profissão. Mas hoje, o primeiro dia, vai ser um dia mais para você conhecer essa pessoa que está aqui falando com você, e tudo que eu conheço e sei desse mundo de organização, estou aqui para passar isso para vocês. E nós vamos dividir essas informações nesse primeiro dia. Recado importante: se você tem alguma dúvida, quer falar sobre algum assunto em relação ao mercado de organização que você sabe, que você quer saber, né, se ouviu falar, você quer tirar alguma dúvida em relação aos meus cursos, à minha pessoa, enfim, nesse mundo todo de organização, de personal organizer, todas as perguntas que você tiver, pode colocar aqui nos comentários. Minha equipe está aqui a postos para a gente colher todas as perguntas, para que eu possa responder todas, o máximo que eu conseguir, no terceiro dia, tá? No terceiro dia a gente vai fazer esse compilado de perguntas para que eu consiga responder o máximo possível, com o máximo cuidado e detalhes, para que você consiga sanar todas as suas dúvidas, tá? Então, tem dúvida, já coloca aqui nos comentários ou aqui na caixinha, que a minha equipe vai coletando, e daqui na quarta-feira a gente conversa, né? A gente resolve esses questionamentos que você tem. Tá combinado? Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas coisas importantes sobre a chave da oportunidade, sobre a oportunidade em si, que é o seguinte: qual é a importância, né? Antes de mais nada, vou me apresentar, que inclusive eu esqueci de fazer isso. Meu nome é Melissa Rodrigues, sou personal organizer há um pouco mais de 6 anos, só trabalho com organização hoje, na verdade desde quando me formei. Você vai saber um pouco mais sobre isso. Amo ensinar tudo que eu sei, eu amo atender meus clientes presencialmente e fazer essa troca de informações aqui com vocês também é um prazer enorme, até mesmo para mostrar para vocês as possibilidades que essa profissão nos traz. Então vamos ao assunto de verdade, vamos ao assunto que interessa, que é a profissionalização. É importante ser profissional nessa profissão? A profissão de personal organizer, trabalhar com organização? Essencial. Tenho certeza que você já ouviu
muitas vezes, em vários lugares, que é importante ser certificada. Por quê, Mel? Porque você sendo certificada, você já tem por base, né, por o básico da profissão, que é o conhecimento teórico, prático e estratégico dessa profissão. Você fez a sua faculdade de organização e pode atender seus clientes com maestria. Mas, sempre tem um maisinho no fundo, né? Existe um cuidado que você precisa ter neste fato de escolher um curso profissionalizante. Você precisa buscar informações sobre esse curso e saber se esse curso te traz certificado, se ele é completo como você precisa, se você tem empatia com a pessoa que está te ensinando e se você se sente acolhida, principalmente nesse curso que você está fazendo. Por que eu falo isso? Porque quando eu me formei, há um tempinho atrás, eu ainda não tive esse cuidado, né? Naquela época ainda não era tão cuidado desse jeito dentro dos cursos, né? Então, faça um curso que você se identifique, faça um curso que você entenda, seja didático, que seja completo, que tenha mais de 20 horas de curso, que é importante, que tenha aula prática, né? E eu vou falar um pouco mais disso amanhã. Mas você precisa entender que você tem que se profissionalizar. É importantíssimo isso. Até mesmo para você conseguir falar sobre o seu trabalho, vender o seu trabalho para o cliente, né? Conseguir encantar seu cliente, ele ter a total confiança que você vai resolver as dores deles, que você vai entrar na casa dele, na intimidade dele e vai trazer o que ele precisa, que é uma organização na vida, é organização na rotina, ter uma vida mais tranquila, ter uma rotina mais leve, né, fácil no dia a dia, e que ele sabe que você é profissional, né? Então é muito importante que você seja profissional, que você tenha certificado e que desenvolva todo a sua postura, o profissionalismo da sua empresa, para que você conquiste cada vez mais clientes e reconhecimento. Então, deixa aí anotadinho na sua cabeça o quanto isso é importante. Anotadinho aí na sua cabeça e também no caderninho. É super importante isso. Até deixei aqui no meu, como eu estava falando para vocês, eu já fiz, como qualquer personal organizer, fiz uma listinha do que eu preciso falar para não esquecer de nenhum ponto, porque é importante você ter consciência e ciência de tudo que você precisa saber para entrar no curso de personal organizer, para trabalhar como personal organizer. Para ser, né? Você vai viver de organização, então você será uma personal organizer de muito sucesso, porque é uma carreira extremamente promissora, é uma carreira de sucesso, é uma carreira que você pode ter uma vida financeira confortável, né? Você tem liberdade financeira, né? E outros tipos de liberdade que eu também vou falar sobre isso. Você vai entender melhor o que eu estou falando, então é importante você saber de tudo isso e que tudo isso compõe a palavra profissionalização. É importante, tá? Então já me apresentei, já falei sobre o que é e agora eu vou falar para vocês o que é ser personal organizer, né? Ser personal organizer é trabalhar com organização residencial, é trabalhar com organização empresarial, é trabalhar com vários nichos que tem dentro dessa profissão. Mas também lembrar que você sempre está trabalhando em projetos e seu principal projeto é a sua empresa. Toda personal organizer é uma empresa. Mesmo que no começo você fala, agora eu não posso ter um CNPJ, eu não quero ter CNPJ. Ok, no começo pode ser que nos primeiros atendimentos você consiga atender sem CNPJ, mas no meu entendimento, eu acredito que é muitíssimo importante você abrir um CNPJ, MEI no caso, né? Quando a gente está começando o MEI, é nossa base de segurança, porque você, com um CNPJ, você tem acesso a parcerias com lojas de organização. Com CNPJ você pode comprar produtos em lojas especializadas com valores diferentes, porque você é uma profissional, porque você é uma empresa, né? Existe um CNPJ, né?
Você é responsável pela sua eu-presa. Então, toda personal organizer no começo é uma eu-presa. Com o tempo, a gente vai precisando agregar pessoas, agregar assistentes junto com a gente, personagens que já estão formadas, que estão trabalhando, que gostam de trabalhar como assistentes, fazem parte da sua equipe, até mesmo para futuramente você ter uma equipe administrativa que vai cuidar do seu financeiro, da contabilidade, até das compras, se você precisar, ter um pessoal de RH. Então, com o tempo, a gente vai cada vez mais se profissionalizando, então a gente deixa de ser eu presa, onde eu realizo todas essas tarefas sozinha, né? Eu consigo fazer isso inicialmente, no começo, e depois, com a necessidade, o desenvolvimento da sua carreira, a sua empresa vai ganhando um corpo mais... vai se encorpando, vamos dizer assim. A gente vai ganhando braços, porque às vezes nossos dois às vezes não é o suficiente. Você vai precisar começar a delegar, vai precisar ter um pouco mais de conhecimento. Até quando você não tiver, você vai saber a quem recorrer, né? Então, é super importante a gente entender que o CNPJ, inicialmente, posso não precisar, posso não querer, mas é muito importante você tê-lo assim que possível. Hoje em dia é muito fácil abrir MEI, é muito fácil manter o MEI, a taxa do governo é bem baixinha, mas você tem os benefícios por trás disso, né? Sei lá, você pode usar o INSS caso você sofra algum acidente ou engravide, enfim. Esse não é o assunto, eu falo isso muito depois dentro do curso, mas enfim, esse não é o assunto, mas é bom a gente sempre saber, né? Que toda personal organizer é uma empreendedora. A gente atua como autônoma, a gente atua como uma empresa, mesmo trabalhando sozinha. Então, isso é muito importante vocês saberem. É um serviço extremamente personalizado, é um serviço feito, dedicado para aquela pessoa, para aquela família. Por que eu falo isso? Quando a gente é contratado, a gente faz a visita técnica, né? A gente vai lá na visita técnica, que é sempre de graça. Faz parte do nosso trabalho, a gente precisa fazer esse contato para ter empatia com o cliente tem empatia com você, ter essa troca. Você vai até a casa do cliente, você já vivencia, já entende na raiz o problema do seu cliente, ouve o seu cliente, entende tudo o que você precisa fazer estrategicamente para atender o que ele está precisando. Pensa e planeja a organização quando você vai implementar na casa do cliente. E lembrando que, mesmo sendo uma família de 5 pessoas, são 5 projetos diferentes. Porque cada projeto de organização é feito para cada pessoa, né? Eu tenho, numa família de 5 pessoas, são 5 projetos. Porque cada pessoa tem uma mania, uma rotina, uma maneira que gosta de guardar as coisas. Então, tudo isso é aprendido no curso e é aplicado no cliente. Então, lembrando que cada cliente é um cliente e cada projeto é um projeto. Não, a gente não tem uma receita de bolo que a gente vai lá e aplica daquela maneira para todas as pessoas. Não existe. Você vai entender quando você estiver trabalhando com um personal organizer que realmente cada pessoa é um projeto. Um jeito de pensar estrategicamente onde vai organizar, o que vai organizar naquele espaço. Você vai medir e vai pensar em várias alternativas, maneiras de como que vai ficar melhor, a rotina, o jeito de pegar, se vai precisar de escada, enfim. Tudo isso você entende na hora que você está colocando a mão na massa, quando você está fazendo o atendimento com o cliente, né? Então, isso tudo que eu sempre falo, sempre é um projeto. A gente trabalha o tempo todo com projetos, né? Então, a Personal Organizer é uma fábrica de projetos. E o seu projeto mais importante é o seu. Porque você é a sua marca, a sua carinha é a sua marca. Se você fizer um trabalho excelente, superar as expectativas do seu cliente, ele vai te indicar. E ele vai ser a pessoa que mais vai fazer bem para você, porque é o seu marketing boca a boca, né? Você não vai nem precisar gastar com isso. Olha que coisa boa, né? Então é importantíssimo você fazer um excelente trabalho e pensar, uma coisa que eu falo muito aqui, falo muito para os meus alunos, que é, eu entrego para o meu cliente o que eu gostaria de receber de um serviço. Então, se eu contrato algum serviço,
eu fico sempre na expectativa de como essa pessoa vai me entregar o que eu contratei, né? E nossos clientes não são diferentes, né? Então, a gente sempre tem que pensar desta maneira. Aí você vai me falar, Mel, mas eu nunca pensei em empreender. Não é uma coisa muito difícil, né? O empreendedorismo hoje em dia é uma coisa muito bem falada, explicada. Tem um passo a passo para a gente iniciar como personal organizer, né? Tem o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter de conhecimento. O principal disso tudo, a gente precisa saber fazer um bom orçamento, um excelente contrato para que você tenha os seus direitos assegurados como empresa, né, como prestadora de serviço, e o cliente também esteja assegurado com todos os direitos que ele tem. Tendo isso como base, você consegue desenvolver e aos pouquinhos empreendendo cada vez melhor. E aí você vai entendendo o que é empreender, né? Quando a gente trabalha no CLT, a gente sempre tem esse sonho de empreender. Parece que é, sim, um sonho meio que mundial. Todo mundo que trabalha registrado pensa que se estiver trabalhando como CLT, como empreendendo no seu próprio negócio, tem um pouco mais de liberdade. Eu posso dizer que sim, bastante, mas nem por isso você trabalha tão pouco quanto. Você vai trabalhar até um pouco mais de como você trabalhava no CLT, né? Então, é importante deixar isso bem claro. O fato de você estar empreendendo não quer dizer que você vai trabalhar pouco. Muito pelo contrário, a gente trabalha com muito mais vontade, até mais tempo, sem perceber, e a gente está trabalhando pra gente, né? Então, empreender não é um bicho de sete cabeças, é fácil, principalmente no começo, porque ainda você está pegando um jeito, né? Você está entendendo o seu negócio, entendendo como você pode atender melhor o seu cliente, desenvolvendo em paralelo a sua empresa, e aí você vai entendendo, tá? Então, se você nunca teve esse sonho, mas tem o sonho de ser personal organizer, você vai acabar empreendendo e entendendo que isso traz bastante coisa boa, né? Te traz liberdade, te traz conhecimento, desenvolvimento, e isso é muito importante pra gente, né? Uma coisa que eu falo bastante também para quem não é esse curso, né? Como a gente sempre acha que esse tema é muito importante. Esse curso não é para quem quer fazer esse trabalho de vez em quando. Isso é um trabalho temporário. Só se você for trabalhar como CLT e em paralelo personal organizer. Por que eu falo isso? Porque não é um trabalho que acontece de vez em quando, porque a procura é bem grande, né? Então, mesmo que você trabalhe temporariamente, de vez em quando como personal organizer, eu trabalho CLT de segunda a sexta-feira e posso trabalhar como personal organizer de final de semana. Você também já está desenvolvendo o seu empreendedorismo, você já está desenvolvendo a sua profissão de personal organizer. Então, tem que deixar isso bem claro, né? A personal organizer não faz faxina, a personal organizer não passa roupa e não lava roupa. A gente organiza os ambientes. É diferente, quando a gente vai fazer projeto, a gente tem que deixar bem claro para os clientes que a limpeza pode ser feita pela empregada dela, pode ser feita, se ela não tiver empregada, a gente contrata uma para ir com a gente acompanhar isso, para que a organização seja feita com o armário limpo. Porque já que você está tirando tudo, aproveita, limpa o armário para que a gente organize e devolva tudo pro armário. Mas a gente já deixa isso claro para quem fala, olha, eu não faço isso. Quem tem que prover essa parte é você, né? Então, se você já tiver uma ajudante na sua casa, pode ser ela sem problema nenhum. Ela fica aqui com a gente nos 2-3 dias. Conforme a gente vai tirando as coisas para fazer a categorização, ela vai limpando e vai deixando tudo certinho para você. Caso você não tenha, eu posso buscar uma e trazer, enfim, isso é negociável. Então, a gente deixa isso muito claro, né? Que a gente não limpa, não passa, não lava nada. Inclusive, a gente afirma para os clientes, olha, se você tiver bastante roupa para lavar, lave, já passa, deixa tudo prontinho. Quando eu chegar para organizar, tem que estar o máximo possível de roupa no lugar, né, dentro do ambiente onde vai ser organizado, para eu saber exatamente quantas coisas você tem. Então, tudo isso é falado, né? Tudo isso é bem importante falar. Então, não é um trabalho que você possa fazer
muito temporariamente, assim, de vez em nunca, porque você precisa manter uma cadência, até mesmo para as pessoas verem seu portfólio, entenderem seu trabalho, para te contratar, você precisa ser vista. Então tem um leque de coisas importantes aí para você entender, para que você entenda que esse trabalho é profissional, é um trabalho importante, que existe um tempo que, se você estiver trabalhando em CLT e também como personal de final de semana, em algum momento os dois vão ter um conflito e aí você vai ter que escolher em qual você vai ficar, né? Muitas de nós escolheu ser personal organizer, porque o ganho é maior, a gente tem mais liberdade de tempo, a gente empreende, né? Então, em algum momento você vai acabar deixando o CLT. Por incrível que pareça, é o que mais acontece. Na verdade, é o que acontece nessa profissão. Aí eu quero explicar também em relação a essa nova profissão que você está pensando em fazer a transição de profissão, né? Às vezes você trabalhando como CLT, não sente que é reconhecida, que você sente que é mais um número, você está fazendo sempre a mesma coisa, está saturada, e sempre pensou em fazer alguma coisa que você goste, né? Trabalhar com alguma coisa que você goste, e a organização é uma opção. Mais uma vez, né? Estou falando sobre isso, que é uma profissão muito promissora, o empreendedorismo que a gente acaba desenvolvendo, a gente se sente mais poderosa, posso dizer assim, a gente se sente empoderada, porque a gente é dono do nosso negócio, a gente tem a nossa agenda, a gente monta da maneira como a gente quiser, né? A gente pode atender clientes durante a semana, a gente pode atender clientes só no final de semana, a gente pode atender clientes uma semana sim, uma não, enfim, eu posso montar a agenda da maneira que eu quiser, né? Ter assistente ou não, posso, enfim, trabalhar os 30 dias corridos. Você vai montar a sua agenda, você é seu chefe. Então, o fato de você sentir essa liberdade de trabalhar te dá essa sensação de que você está no caminho certo. Então, é uma profissão que transforma as vidas dos nossos clientes, mas principalmente a nossa, porque a gente sente o quanto a gente é importante, a gente se sente reconhecida, a gente se sente uma fada mesmo, posso dizer, porque a gente chega na casa das clientes e a gente resolve o problema dela, a gente tira um peso que estava ali nas costas dela, que ela não estava conseguindo resolver, a bagunça, né, sempre voltava, enfim. Então a gente tem esse poder, né, de chegar na casa do cliente e fazer essa transformação acontecer. A gente realmente gira a varinha e faz a coisa acontecer. Então é uma profissão de sucesso, é uma carreira de sucesso. Você pode sim trabalhar só com organização, e é muito promissora, tem muito mercado, tem muito, como eu falei no começo, tem muita gente trabalhando, né, entrando para a profissão de personal organizer sem estar qualificada, sem ter esse tato com o cliente, esse carinho, essa dedicação, trabalhar sempre pensando em superar a expectativa, né, entregar para o cliente o que você gostaria que entregasse para você. Então essa qualidade tá difícil de achar no mercado, né? Apesar de ser um mercado muito promissor, é importante a gente pensar e saber disso, né? E aí, eu vou contar para vocês. Primeiro eu vou tirar uma dúvida que vieram me perguntar, e eu acho que isso é importante para vocês saberem também. Se existe um limite de idade, até quanto eu posso trabalhar como personal, ou como eu posso iniciar, com que idade eu posso iniciar? Bom, se você tem 18 anos e já gosta de organização, gostaria de empreender, esse é um mercado promissor. Para quem que é muito novinha, né, que tem 18 anos, que ainda nem sabe se vai fazer faculdade ou se vai empreender, se vai fazer faculdade e empreender, o que vai fazer da vida, mas você se identifica muito com a sua profissão, você pode fazer. Você que já se aposentou, que ainda se sente muito produtiva, que está animada, que gosta de organização, que se vê fazendo isso, você também pode. Aquela moça que está trabalhando no CLT
que não se sente feliz, não se sente reconhecida, tá saturada, tá maçante a rotina dela de segunda a sexta-feira, de pegar trânsito todo dia, de ver pouco o filho, né, de ver o desenvolvimento do filho através só dos vídeos que recebe da escolinha, ou não tem muito tempo pro lazer, enfim, é para você também. Então, essa profissão é para qualquer pessoa, mulher, homens, dos 18 aos 80, você pode desenvolver essa profissão com muita maestria, e eu posso dizer isso com o maior acalento no coração, com a maior sabedoria de todas as alunas que eu já tive e de todas as profissionais que já trabalharam comigo, de todo mundo que eu já conheci nesse tempo todo que eu estou trabalhando como personal organizer. Conheci mulheres incríveis, dos 18 aos 80, 90 até. Por que eu falo isso? Porque, assim, a grande maioria de nós, das personagens, hoje atuantes no mercado, são mulheres formadas. A maioria de nós somos pós-graduadas, até mestradas, em alguma área da vida. E a gente decidiu sair deste mundo, né? A gente decidiu sair do CLT para empreender com uma coisa que a gente realmente sinta que faz a diferença, que acaba sendo nossa missão. E a gente se identifica muito com isso. E aí a gente entende que essa transição de carreira é a melhor coisa que a gente está fazendo naquele momento. E durante o desenvolvimento da profissão, a gente entende que foi realmente a melhor decisão de fazer um curso de personal organizer para trabalhar com organização na vida, né? Como eu falei antes, a gente tem vários nichos que você pode trabalhar presencialmente, pode trabalhar na casa das pessoas, pode trabalhar nas empresas, você pode trabalhar online fazendo consultorias, você pode trabalhar online também dando aulas, você pode fazer atendimentos residenciais também via online, você pode fazer, deixa eu ver o que mais, bom, enfim, tem bastante coisa em relação aos nichos que você pode desenvolver e você pode ter qualquer idade. Aí você vai falar, ai Mel, mas será que eu preciso ter uma vida de trabalho, já precisa ter trabalhado bastante, ou no CLT, ou empreendendo em alguma coisa? Preciso ter uma experiência? Não. É bom você ter experiência quando você faz uma faculdade, como qualquer outra faculdade, você tem uma base, mas na profissão você aprende tudo o que está dentro do curso, né? Você aprende a ser personal organizer. A gente que é formada, que é pós-graduada, a gente atua como qualquer outra personal. A diferença é que a gente tem bem pouquinho mais de conhecimento na hora de empreender, né? A gente tem um pouquinho mais de desenvoltura, porque a gente tem uma experiência já em relação a grandes empresas que a gente trabalhou, enfim. Mas isso não é tão importante na hora de ser profissional, porque você está aprendendo tudo dentro do curso, né? Quando eu comecei, é até bom trazer isso aqui para vocês entenderem como que eu comecei tudo isso. Eu trabalhei por mais de 20 anos, uma parte que entrega um pouquinho a idade, por mais de 20 anos eu sempre trabalhei com contratos. Eu era o link entre compras e jurídico. Trabalhei por muitos anos nisso. Eu sempre tive vontade de empreender, sempre. E essa vontade sempre ficava aqui, me cutucando, né? Toda vez que eu mudava de empresa, vinha sempre aquele pensamento, se é o momento, se não é o momento, enfim. Quando houve a decisão, né? Quando eu estava na minha última empresa, a área foi extinguida, é isso? Ela não existiria mais, tentei ir para algumas áreas dentro da empresa, fui aprovada para essas áreas, tanto financeiro quanto em compras não, porque eu estava em compras, no facilities. Mas onde eu trabalhava, quando eu estava em compras, meu salário era maior desses postos que eu estava me propondo a fazer. Então eu e a empresa decidimos que eu não caberia mais lá, e foi uma conversa e eu fui demitida. E foi aí que eu entendi que era esse empurrão que eu precisava para fazer meu plano B tomar
vida, né? Então foi aí que eu decidi empreender. Eu abri minha loja de roupa feminina junto com uma amiga, e essa loja de roupa feminina era só virtual, foi bem no comecinho isso, né? Que hoje já existe um boom dessa loja virtual que super funciona. E naquela época era muito no comecinho, então a gente patinou bastante, batemos a cabeça. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo que esse não era o meu sonho. Eu estava sonhando o sonho da amiga, mas eu estava empreendendo. Aprendi muito, muito. Não tenho o que falar, assim. Sofri bastante com a loja, mas foi um aprendizado sensacional, que a gente aprende com os erros. Fiquei com essa empresa durante 2 anos e meio. Eu fali, já não estava mais com a sócia. Quando a gente completou, acho que 8 meses da loja, eu já estava sozinha. Então, o resto do período eu fiquei sozinha. Eu fali e nem por isso eu desisti. Eu estava, por incrível que pareça, né? Acho que as coisas acontecem, mais uma vez, a oportunidade aparece pra gente na nossa cara, gritando. Acho que Deus faz, olha aqui, lê esse textinho que você mesmo escreveu há 3 anos atrás. Eu peguei um caderno de quando eu estava pegando todos os documentos para fazer o encerramento da empresa, da loja. Estava escrito na primeira linha do meu caderno: fazer o curso de Personal Organizer, trabalhar como Personal Organizer. Aí você vai me perguntar, mas por que você não fez isso lá quando você saiu da empresa? Porque eu quis empreender com uma amiga, né? Eu achei mais seguro, achei que seria um jeito mais sensato, já que nem eu nem ela entendíamos nada de empreender, não fazíamos ideia como fazia isso, mas eu achei que estava tudo certo. Quando eu entendi que naquele caderno era isso que eu tinha que ter feito há 3 anos atrás, eu entendi que eu aprendi durante 3 anos tudo o que eu sou hoje. Eu aprendi muita coisa para ser uma ótima personal organizer e poder partilhar todo esse meu conhecimento e experiência com vocês. Então, eu fiz o curso de personal organizer, depois que vi essa mensagem, deixei meu caderninho lá. Eu vou até postar aqui no feed depois meu caderninho com essa informação, com esse escrito, que estava escrito bem personal organizer em cima, estava escrito embaixo loja de roupa feminina, e o que fazer, enfim, é muito doido. Mas enfim, eu fiz o curso de Personal Organizer, demorou 3 meses, depois desse tempo já fiz meus primeiros atendimentos de laboratório, e logo em seguida fiz o meu primeiro projeto pago, que nesse primeiro projeto pago já pagou o meu curso todo, né? Já pagou meu investimento inicial. E lembrando que para ser Personal Organizer você não precisa investir muito. Não precisa fazer vários cursos para você desenvolver. Só fazer um curso excelente, fazer um curso muito bom, completo, você já está apta para ir para o mercado, né? Então, a partir daquele projeto que eu fiz já pago, né? Meu primeiro projeto pago, meu primeiro cliente real, eu entendi que eu estava onde eu queria estar, que eu estava sendo muito feliz e muito bem paga pelo trabalho que eu estava desenvolvendo e sendo reconhecida por isso. A sensação sensacional. E eu choro até hoje, eu chorei muito aquele dia e choro até hoje em toda entrega de projeto. Parece uma besta, né? Mas eu entro no carro, depois da conversa com o cliente, depois da despedida, deixar todos os mimos lá com o cliente, enfim. Eu entro no carro, respiro, agradeço e choro, porque é uma sensação única de saber que o seu trabalho ajudou aquela família, que o seu trabalho fez tudo isso que ela acabou de falar para você, o quanto você é boa, o quanto seu trabalho é incrível, que superou a expectativa, que ela não imaginava que esse investimento seria tão bom, que vai fazer questão de te indicar para as amigas dela, para a família dela, que é um trabalho que devia ser mais divulgado, é um trabalho muitíssimo importante. Então, tudo isso que você vai ouvindo da sua cliente, no momento que você está entregando o projeto, vai te enchendo de coisa boa, de sensações que não tem preço. E aí você entende que cada centavo que você investiu naquele curso te fez chegar onde você está hoje,
né? E realizar as coisas que você está conseguindo realizar. Graças a essa vida que eu decidi encarar, né? Porque a gente, quando a gente sai dos empregos, quando a gente toma algumas decisões, em alguns momentos a gente sempre quer dar um passinho para trás, né? Existe uma certa insegurança do novo. É normal, porque é tudo um desafio, né? É tudo novo, você vai ter que estudar, vai ter que desenvolver. Então, existiu vontade de desistir? Claro, é normal do ser humano. Mas eu fui em frente, eu assumi esse risco, encarei esse medo de empreender, de ser uma coisa totalmente nova, e lembrando que eu já tinha uma experiência, que eu já tinha falido uma empresa, né? E aí foi indo, e eu fui cada vez mais clientes, cada vez mais realizadas, sempre recebendo um feedback positivo, né? Até hoje tenho superado as expectativas, eu realmente ouço, na verdade, o Fado Organizadas veio das clientes até. Né? As minhas primeiras clientes sempre falavam, você é minha fada madrinha, eu penso na organização, você vem e transforma. É incrível, e elas me chamam até hoje, e essas clientes permanecem comigo. Por incrível que pareça, a gente acaba criando vínculos com as clientes, né? Acaba se tornando amigas. Já fui em casamento de algumas pessoas, já vi os bebês nascerem, já fiz a organização dos bebês, pós-parto, né? Quando a mamãe chega em casa e tá aquela bagunça, e ela fala, eu esqueci de fazer a organização antes, tô chegando do hospital hoje, dá pra você vir? Dá. Então, essa troca é sensacional, né? Então, é importante deixar isso claro para vocês. Existe essa possibilidade de ganho, existe sim a maior possibilidade de você trabalhar com uma coisa que você ama e ganhar por isso, e ter uma vida financeira muito confortável. Depois de tudo isso, né, que eu vivenciei, que eu desenvolvi, eu não sei se vocês me viram essa semana, eu fiz uma parceria também por uma experiência, né, de não só de organização, mas também por ter trabalhado por muito tempo com pessoas com contratos, enfim, acho que oportunidades, mais uma vez, apareceram na minha frente, né, e eu abracei com as unhas e dentes e falei, não, nós vamos fazer isso aqui dar certo. Para quem não me seguiu, vou contar aqui. Essa semana a gente finalmente abriu nosso escritório novo. Eu estou muito feliz com essa conquista. É um projeto que somos em 5 profissionais de ramos diferentes. Na verdade, agora somos 6. Nesse meio tempo, da semana passada para hoje, já somos 6 meninas, 6 mulheres. 6 mulheres incríveis que sonharam um projeto, e a gente pensou nisso há 1 ano e meio atrás. E sempre falávamos sobre isso, a gente sempre colocou no papel as ideias, e nunca tinha saído do papel. E dessa vez, no meio do ano passado para cá, a gente conseguiu fazer com que isso tomasse vida, tomasse corpo. Criamos nosso cantinho de encontro, né? Nosso escritório para receber melhor nossos clientes, ter mais acolhimento para atender tudo que o cliente precisa. Esse projeto com essas parceiras, nós somos eu e minhas meninas, eu e minha equipe como personal organizer. Aí tem 2 meninas como design de interiores, 2 mulheres, né? Tem mania de falar menina, mas é porque é como se fossem minhas irmãs já. Então são 2 mulheres com as equipes delas de design de interiores. Tenho as meninas, as mulheres de arquitetura. Tem harmonização e Feng Shui, a equipe tá bem legal. E tem a menina do paisagismo. E eu continuo falando menina, vocês perceberam? Fico sempre falando isso. Mas enfim, somos 6 mulheres, cada um com a sua equipe, cada um com o seu desenvolvimento. Todas nós, cada um tem a sua empresa. Juntamos nossas empresas em uma única empresa. Isso quer dizer que a gente vai deixar as nossas de stand-by? Não, a gente vai trabalhar todas juntas neste projeto e também fazendo atendimento ainda das nossas carteiras, enfim. Com o tempo a gente vai acabar trazendo tudo para um lugar só, mas ainda existe essas 2 vertentes. Enfim, nós fazemos esse pacote de serviços para os nossos clientes. Então, se o cliente quer fazer uma obra, quer mudar, é uma reforma, né? Ou só quer fazer organização, ou só quer mudar
de um quarto para o outro, mudar as plantas da casa, enfim. A gente tem um pool de serviços e todas nós vamos atender o cliente com maior qualidade e com essa quantidade de coisas que a gente pode resolver na casa do cliente, né? Tirar essas dores do cliente. Então, estou muito feliz com isso. E essa é uma das coisas, como personal organizer, que a gente pode fazer. Nessas parcerias incríveis, você pode fazer parceria com loja, pode fazer parceria com vários arquitetos, você pode fazer parceria com influencers, enfim. A organização está em tudo que a gente faz, tudo. Em todas as profissões, a gente sempre dá um jeitinho de estar lá. Todas as profissões. A gente é tão importante quanto um arquiteto, por exemplo. A gente é tão importante como design interior. Se a casa não está organizada, não está com as coisas no devido lugar, não tem esse endereço certo, vai ficar bagunçado, vai ficar feio, né? E a pessoa não vai ficar satisfeita. Então, essa parceria começou com pilares de obras, mas a gente entendeu que a base é a organização. Então, eu sou importante em todas essas vertentes, né? Como personal organizer, eu estou crescendo o meu portfólio justamente porque essas profissões, essas profissionais precisam ter uma organização junto com o trabalho delas. Então, tô amando esse nosso novo desafio, esse novo projeto. Começou no meio do ano passado, mas tomou corpo mesmo. Agora sim, a gente pode falar que, né, temos o nosso escritório, que começou essa semana. Então, é uma das coisas que você pode fazer como personal organizer, né? Trabalhar com outras pessoas, né? Outras profissões, para agregar. Uma coisa que eu queria falar também, eu acho que eu até falei bastante, inclusive é bom sempre eu partilhar com vocês essa minha experiência profissional, para vocês entenderem que eu também já trabalhei no CLT, também já me senti desmotivada, não reconhecida, mais do mesmo, né? Vivendo uma rotina cansativa. Eu tinha altas crises de enxaqueca, de ansiedade, porque tinha que entregar relatórios, tinha prazos, enfim. Não que a gente não vivencie também um pouco dessa experiência de pressão, porque a gente às vezes precisa fazer a organização em 3 dias, então você tem que estar, 10 meninas, 10 personagens trabalhando naquela casa para entregar em 3 dias um projeto de 1.000 metros quadrados, né, de 500 metros quadrados, enfim. Mas é uma expressão diferente, é uma pressão muito diferente, porque você trabalha com o que você gosta, você trabalha para você e com você. Você agrega pessoas que têm a mesma vibe que você. Ninguém tá ali para puxar seu tapete ou para desmerecer você, né? Nem quando você trabalha como assistente, nem quando você é o dono do projeto e tem assistentes trabalhando com você. Então, existe muito essa troca entre a gente, né? É uma profissão que as mulheres se abraçam. E os homens também, apesar de ter poucos homens dentro dessa profissão, é uma profissão para eles também. Os poucos que tem são mega abraçados pela gente, porque eles são raros. São pessoas raras dentro do nosso mercado. Mas também desenvolvem um trabalho com muita excelência, né? Tenho 2 alunos lindos nas minhas turmas, já são formados há um tempinho e desenvolvem trabalham com isso há bastante tempo. E são super felizes. Então, como eu disse antes, não depende de idade nem de sexo, né? Depende se você gosta de organização, se identifica, gosta de, né, pensa em trabalhar com isso, gosta dessa ideia e quer se jogar, né? Então, se jogue, porque eu tenho certeza que você vai cair numa rede de muita coisa boa, né? De verdade. Tá vendo aqui, você tem falando mais uma coisa que eu não... não falei, vou falar aqui. Algumas pessoas também me perguntaram, né, durante toda a minha vida profissional, como personal organizer, e é uma coisa que eu quero falar aqui com vocês. O fato de vocês procurarem, assistirem dicas no YouTube, aqui no Instagram, saber fazer as dobras perfeitas, que a personal organizer não é só dobra perfeita, porque você pode aprender no vídeo do YouTube, você pode aprender aqui comigo, no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu vou te ensinar a fazer a dobra. Inclusive, você vai aprender, porque a personal não é só isso, né? A gente tem todo um método por trás disso, né? A gente tem um passo a passo para seguir, a gente tem métricas, tem métodos para seguir, estratégias para aplicar, planejamento para fazer. Não é uma coisa assim, como eu disse, uma receita de bolo,
né? E o fato de você assistir esses vídeos de como fazer as dobras não te capacita para ser personal organizer. Não te leva a lugar algum, só se você for fazer a organização na sua casa mesmo, né? Porque quando você for desenvolver esse trabalho do seu cliente, ele vai querer saber se você é certificada, se você tem um portfólio legal, se você tem experiência, né? Se você é uma profissional de organização. Não é uma pessoa que só assiste os vídeos no YouTube e acha que está sabendo fazer, né? Então isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais aqui. Outra coisa. Isso é uma coisa que eu ia falar amanhã, mas eu vou trazer pra hoje, porque eu acho que é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar, né? Que a gente fala de algumas pessoas acham que a gente é a bruxa da organização, né? Não, pelo contrário, a gente é a fada. Por que eu falo isso? Porque as pessoas acham que a gente vai chegar na casa dela, vai jogar tudo que não serve de uma vez, sem ela ver o que é, sem ela ver o que precisa, jogar fora e fazer organização, né? Eu vi isso muito de muitos clientes. É até engraçado como eles me abordam nesse assunto, porque provavelmente eu já estou na casa da cliente há 1 ou 2 dias e ela chega e fala: Mel, você não acredita, sabe o que eu achava que você fazia? Você ia chegar na minha casa e entrar no meu quarto, pegar um monte de roupa, ia doar, jogar fora, sei lá, e organizar e falar: tá bom, posso ir embora. Eu falei: imagina, nunca a gente faz isso. A gente nunca faz desapego sem o cliente estar perto. A gente não joga nada fora, nada, nem coisa vencida a gente joga fora, sem mostrar para o cliente. Então, esse mito de que a gente chega na casa dos clientes e joga tudo fora não existe, né? A gente, por exemplo, faz a avaliação dos itens da despensa, por exemplo. Tem coisa vencida, a gente separa e mostra para o cliente: olha, a gente já organizou a sua despensa e esses produtos aqui estão vencidos. O que você quer fazer com eles? A pessoa vai falar: esse fica, esse não fica, ou joga tudo fora. Tem gente que fala: não quero nem ver, já joga fora. É que nem remédio, é igual com remédio, com maquiagem, produtos de limpeza, com produtos do banheiro. Tudo a gente separa o que já está vencido e questiona a cliente no final do dia, mesmo quando ela não está com a gente durante a organização. Então, o desapego é uma das etapas extremamente importante que a gente faz com o cliente no começo do projeto, né? É uma etapa que é onde você vai ter mais contato, né? Você vai ter uma conexão, porque principalmente com mulheres, quando você vai fazer o desapego dos armários, né? Do armário de roupa, é nesse momento que você vai ficar ali sendo um anjinho para ela, né? Você vai ficar levantando alguns questionamentos para ela sobre o sentido de: você usa? Você acha que ainda tá do jeito que, né, é do seu estilo hoje? Tá na moda? Você acha que você vai conseguir usar? Te serve? Não te serve? Tem valor sentimental, né? Todas essas perguntas a gente vai fazendo de acordo com que ela vai avaliando as peças que ela vai tirando dentro do guarda-roupa. Tem vezes que a gente faz elas experimentarem, tem vezes que a gente, se elas não quiserem experimentar, a gente ajuda elas a pensar qual a importância disso, né? Se ela é uma coisa que eu acho que uma hora eu vou servir, eu vou emagrecer para servir nisso. Então a gente usa a etiquetinha, coloca a data, ela tem 1 ano para tentar usar aquilo. Se ela não usar, ela se compromete em doar para liberar espaço. Então o desapego é uma das fases mais importantes, mais acolhedora, e de troca com o seu cliente. Eu amo fazer desapego, até mesmo quando você vai fazer mudança. É a melhor parte do desapego quando você vai fazer mudança de residência, porque a residência nova não há necessidade de ocupar espaço com coisas que você já não queria, né? Então é um momento do desapego, pré-mudança, então sensacional. E isso é realizado na casa da cliente, na empresa, é realizado quando você faz consultoria, enfim, é uma parte importante da nossa profissão, que mostra para o cliente que a gente não é a bruxa que vai chegar e jogar tudo fora da casa dele para fazer organização, né? E entender que nem todas nós bate na tecla do minimalismo, que cada um há um jeito,
pessoa, é um indivíduo, e a gente tem que entender isso. A gente está ali para entender e ajudar, e não para ser a coisa ruim, ter um trauma, né, com a organização. Então isso é bastante importante. Uma coisa que vou deixar para a aula de amanhã. Tô aqui, ó, só pensando que eu pus 2 assuntos aqui, mas eu acho bastante importante deixar para a aula de amanhã, até mesmo para dar um gostinho para você vir amanhã, entender que existe uma das vertentes, um dos nichos de personal organizer é sobre acumuladores. E esse é um assunto bastante polêmico, bastante desafiador, tem bastante coisa para falar sobre isso. E eu vou deixar para amanhã. Um dos assuntos de amanhã vai ser sobre acumuladores. O que pode, o que não pode, como é feito, quem faz, enfim. Esse é um dos assuntos. Eu até coloquei para a aula seguinte aqui, já até deixei sobre esse assunto para amanhã, porque eu ia falar hoje, mas eu achei melhor para amanhã. Tem um gostinho para vocês virem aqui. E aí amanhã vou falar sobre isso e vou falar principalmente dos primeiros passos de fada. Os primeiros passos que você precisa saber, né? Os primeiros passos para você se tornar um personal organizer com carreira promissora e de muito sucesso. Principalmente, eu vou falar amanhã, é uma coisa também que eu acho importante falar, além da profissionalização que estou falando hoje, é da parte financeira, que isso também é bastante questionado pela gente quando a gente faz a transição de carreira, né? Até pra gente diminuir o medo, o receio, não é nem medo, o receio da transição de carreira, e os riscos que a gente pode encarar, né? Quais os riscos, enfim. Então, tudo isso eu vou falar amanhã. A valorização pessoal, o reconhecimento, isso tudo é um com. Eu já falei todo o spoiler de amanhã, né? Mas, enfim. Amanhã vai ser seus primeiros passos de fada. Vou começar a falar sobre acumuladores e tudo isso que eu acabei de falar. Então, acho que é isso, pessoal. Dúvidas, mais uma vez, dúvidas, qualquer coisa, dúvida, esclarecimento, elogios, eu também aceito. Vocês podem colocar aqui nos comentários. A minha equipe vai já coletando tudo isso pra gente falar na terceira aula, na quarta-feira. Aí eu tiro todas as dúvidas, falo sobre tudo que vocês precisam saber, pra gente deixar tudo muito claro, pra você ter a consciência, a certeza que a melhor coisa que você está fazendo na sua vida é se tornando personal organizer. E eu vou te ajudar a ser uma profissional muito bem qualificada e de muito sucesso, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, falei pra caramba, eu adoro falar, vocês já perceberam, né? E amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais profundo, na verdade, amanhã vai ser uma aula mesmo de tudo isso, e aí eu espero vocês, eu tô até vendo se eu já falei tudo que eu precisava falar aqui hoje, já falei, e tem algumas coisas que eu passei pra amanhã, para deixar vocês com esse gostinho de quero mais. Então, eu espero vocês amanhã. Uma boa noite, bom final de segunda-feira, bom descanso. É bom que agora vocês vão descansar a cabeça, um monte de coisa, um monte de informação que eu coloquei na sua cabeça vai pipocar algumas dúvidas e amanhã vocês trazem as dúvidas pra gente também listar. E eu espero vocês amanhã, certo? Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer estar aqui, é um prazer dividir meu conhecimento com vocês, espero ajudar vocês com tudo isso e espero vocês amanhã. Boa noite e até!